Alô Alberto, escuto? Olá, Tiago, boa noite. Cá estamos, nesse Sim. caso Alberto, respondendo afirmativamente, cá estamos para mais uma lenga-lenga do costume, desta vez a edição de 4 de outubro de 2022, como sempre, às terças-feiras, às 21 horas, em exclusivo no canal de YouTube Comitê Central e no Facebook Comitê Central, em ambos às 21 horas. Portanto, não se esqueçam de subscrever o canal de YouTube do Comitê Central e de pedirem amizade, ou lá o que é, como é que se faz no Facebook, que acho que já ninguém usa, só a malta mais idosa, de quem nós apreciamos muito, atenção, por quem temos Sem grande dúvida. estima. Até porque, de certa forma, também nos sentimos já à parte. Estamos lá a Um bocadinho chegar. mais o Alberto. É, exatamente. Sim, um bocadinho mais. Obrigado, Um Tiago, por bocadinho me mais. lembrares. De Obrigado. nada, é muito ligeiramente mais. Mas cá estamos, Alberto, para mais uma lenga-lenga do costume, aquela conversa que fazemos todas as semanas, em que destacamos os principais temas dos últimos dias. A lenga-lenga do costume, que é, como sempre, apoiada pelo azeite Talismã, o excepcional azeite Talismã, que devem adquirir e consumir, pois é mesmo muito. Adquiram e consumam, é da forma que faz mais sentido desfrutar do azeite Talismã. Alberto, querias acrescentar alguma coisa em relação ao fabuloso azeite Talismã? Não, ia dizer que parecendo que não é melhor, já que se compra, consumiu. Sim, experimentem fazer essas duas coisas porque vale a pena. Podem também vós apoiar a Lenga-Lenga do Costume, tornando-se patronos da Lenga-Lenga do Costume em patreon.com/Comitê Central. Alberto, hoje, se estiveres de acordo, vamos começar por uma das notícias de maior destaque dos últimos dias, que foi a primeira volta das eleições no Brasil, que Lula ganhou com ligeira vantagem sobre Jair Bolsonaro. 48-43 foi o resultado da primeira volta das eleições do Brasil e, portanto, agora teremos de esperar pela prorrogação. Acho que é esse o termo técnico que se usa no Brasil. Segundo turno, prorrogação, por aí fora, que terá lugar no dia 30 de outubro. Para já, Lula ganhou então esta primeira volta com um resultado, Alberto, que creio que te terá surpreendido um pouco, ou nem por isso. Sim, eu nem estava a reparar, nem me lembrado que havia as eleições no Brasil, para ser franco. Como é possível? Um homem atento às questões da geopolítica mundial. Só reparei quando alguma coisa me fez lembrar, fui espreitar e vi que afinal aquilo que as sondagens previam, que era uma diferença 12%, 15%, 20% entre o Lula e o Bolsonaro, e que muito provavelmente o Lula ganharia no primeiro turno. Isso não se verificou. Isto é aquilo. Quando eu vi, até de início estava o Bolsonaro qualquer coisa à frente ainda. Depois aquilo acabou por dar ali uma volta qualquer, não sei exatamente quais foram os últimos estados, as últimas cidades a serem apuradas e de que modo é que isso influenciou. Não sou especialista da geografia eleitoral brasileira, mas... Eu também não, mas tenho algumas coisas a dizer sobre isso, porque parece, Alberto, que em alguns dos estados mais populosos do Brasil, ou na maioria dos estados mais populosos do Brasil, venceram candidatos bolsonaristas, nomeadamente em São Paulo. Para o Senado e assim, para o Senado. Sim. Governadores afetos a Bolsonaro nos principais estados brasileiros, ou pelo menos na maior parte dos mais populosos, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, creio eu. Sim, são os três mais, sim. Portanto, aparentemente, além da diferença ter sido curta entre os dois candidatos, de facto parece que poderá nesses estados mais populosos haver até uma tendência, porventura, para que este resultado possa estreitar ainda mais na segunda volta. Pois, dá a ideia que, ou seja, o voto no Lula é mesmo no Lula e não no PT, porque os candidatos do PT ficaram proporcionalmente, não é? Não é fácil fazer a equivalência, não é? Mas ficaram, em princípio, bastante aquém do Lula, não é? Alguns dos principais candidatos do PT ao Senado e aos governos estaduais. Tal como parece que à direita, os candidatos, digamos, anti-Bolsonaro também foram, na maior parte dos casos, espezinhados. Ou seja, os votos em Bolsonaro parecem ter sido em boa medida mesmo em Bolsonaro, o que é um bocadinho surpreendente, porque se atendêssemos apenas àquilo que tem sido veiculado pela generalidade da comunicação social nos últimos valentes anos,
era de esperar que Bolsonaro tivesse para aí 0,1% dos votos nestas eleições. No máximo. Portanto, é uma grande surpresa. É certamente, são os brasileiros que têm lá problemas, certamente de cabeça, porque dar quase metade dos votos a Bolsonaro, aparentemente, não faz sentido para ninguém na Europa Ocidental. É que entre nós não faz muito sentido um país com 200 e tal milhões de pessoas ter como 2 candidatos presidenciais quase únicos, quer dizer, os outros tiveram votações irrisórias, aqueles 2 senhores, desde logo, quer dizer, não arranjavam. Sim, tremenda bizarria. Milhões, não havia ninguém melhor que o Bolsonaro e melhor que o Lula. Os Estados Unidos são de 330 milhões e o Joe Biden é o presidente. O Joe Biden é presidente. Se calhar isto agora da presidência começa. O Gore Vidal dizia que era preciso ter um certo grau de estupidez e de imbecilidade e de ignorância e tal, para se chegar a presidente, que não era qualquer um que chegava lá. Claro. Mas isso, na altura, o Gore Vidal dizia isso há 30 anos, e na altura isso soava assim um bocadinho aquelas butadas que ele costumava produzir. Agora parece que isso é mesmo uma regra, é um critério quase, tem que se escolher, é mesmo quase os piores dos piores. Eu julgo que a direita brasileira terá pessoas muito menos embaraçosas que o Sr. Bolsonaro. Bem, não vale a pena, não vou dizer que a esquerda vai ter lá grandes portentos, eu não acredito em grandes portentos à esquerda, por princípio, mas que teria gente um bocadinho melhor do que o Lula, ou considerado bastante melhor que o Lula, não seria difícil, quer dizer, é difícil imaginar pior do que aquilo. Pois, e de facto, como dizias, a votação da terceira, neste caso Simone Tebet, teve 4,16% dos votos, e o Ciro Gomes teve 3,04% dos votos. E se fores mais para baixo, o resto desapareceu, os outros são mesmo... Pois, o resto são inexistentes. Lula e Bolsonaro reúnem cerca de 109 milhões de votos, e o terceiro e quarto classificado nem 9 milhões de votos têm. Portanto, é de facto uma eleição totalmente focada nestes 2 candidatos, já condenado por corrupção e outro que parece ir tendencialmente no bom caminho, eventualmente, para conseguir igualar. Se calhar por isso é que ficou um bocadinho atrás. E depois o grau de buçalidade dos 2 senhores, o grau de buçalidade é imenso. Sim. Claro que qualquer característica que possamos apontar a um, podemos apontar ao outro, exceto, pelo que já sabemos, a questão da corrupção, justamente. No caso do Lula... Os casos comprovados de corrupção, sim. No Bolsonaro é eventual que seja igual, até pode ser pior, mas do que nós sabemos, ainda não é nada que chegue ao que aconteceu. Sim, mas eu não... Claro, eu não quero tomar partido nem desejar nada de especialmente mal aos brasileiros, mas enfim, neste caso, isto é entre o mau e o péssimo. Mas se calhar é dar uma oportunidade ao Bolsonaro também para fazer mais um mandato e poder igualar o registro de Lula também a esse nível, e poder finalmente ser condenado por alguma coisa. Para já dá a ideia que de facto os brasileiros, não digo que não estejam propriamente insatisfeitos com Bolsonaro. O próprio reconheceu na sequência desta primeira volta que houve muito voto de protesto e que certamente terá que reponderar muita coisa na sua campanha, mas a verdade é que aparentemente também não há assim tanta gente entusiasmada, ou tanta gente como se pensava entusiasmada com a perspectiva de Lula substituir Bolsonaro no poder. Quer dizer, não há tanta gente, mas se tu vires o que o Lula já fez, se virmos o currículo do Lula e o que ele é, certo, um condenado, que esteve preso e justamente preso, é o que tudo indica, não é? Já é extraordinário que tantos milhões de pessoas, se calhar 40 e tal milhões, tenham votado, ou o que é, que tenham votado no Sr. Lula, não é? Sim, pode ser extraordinário. Pode ser um bocadinho, por um lado, pode ser um bocadinho o conceito do rouba mas faz, na perspectiva se calhar de alguns brasileiros, não sei, pois, lá está, não sei responder porque não estou assim tão por dentro das medidas que Lula tomou. Eu cheguei a ler, desculpa Tiago, eu cheguei a ler ontem, alguém escreveu que o Lula multiplicou 8 vezes o PIB brasileiro. 8 vezes, isto é uma coisa que não é vista em nenhum país da história da humanidade. Isso faria do Brasil, que é a segunda maior potência mundial em termos de PIB. E em termos de velocidade, não esclareceram em quanto tempo, não sei se foi em 5 anos ou numa semana, quer dizer, mas 8 vezes o PIB é uma coisa... 8 vezes o PIB. Nem fui consultar, mas parece-me assim uma coisa absolutamente extraordinária. Atenção, pois, se tivesse multiplicado o PIB por 0,8 vezes,
eu acho que já seria uma coisa absolutamente assombrosa. Agora, 8 vezes. Mas o PIB pessoal dele, o PIB per capita, sendo o capita, o próprio Lula, aí deve ter talvez multiplicado muito mais que 8 vezes. Se calhar não leste bem, se calhar era isso. Se calhar seria se calhar isso. era isso, talvez fosse mas isso. Olha, o Brasil também tem uma tradição de eleger assim, mas eu que me lembro, nesta fase, neste regime brasileiro, ou seja, desde que acabou a ditadura em 80 e tal, tirando o Fernando Henrique Cardoso, mas sim, pronto, passava por presidente da República num país normal e tal, também até agora. É verdade. Cada um. A probabilidade, não parece grande a probabilidade de, infelizmente, para os brasileiros de conseguirem ter a possibilidade de escolher entre candidatos que realmente tenham algo de interessante para dizer. Tiago, só antes de mudarmos de tema, mas nós não somos de esquerda, pelo menos de uma certa esquerda que anda para aí, ou não somos, ponto. Temos esta distância em relação aos dois candidatos. E normalmente quem não gosta de nada do Sr. Lula também, não vi grande gente, não conheço ninguém pessoalmente que tenha aderido ao Sr. Bolsonaro com entusiasmo para além, ou com algum entusiasmo. Talvez tirando aqueles familiares próximos dele, nomeadamente os filhos, que parecem muito interessados. Há assim uma ala de uma certa direita que é capaz de gostar dele, mas não, sei lá, não são pessoas próximas. Agora, quem gosta do Sr. Lula, e isso inclui o próprio Partido Socialista em Portugal, estou a falar agora aqui do caso português, quem gosta fervorosamente do homem, aquilo é uma histeria em volta daquela criatura que é para além de que ele até podia nem ser corrupto. O homem é uma nulidade absoluta, o homem não consegue pronunciar uma frase, o homem nunca teve uma ideia na cabeça, e no entanto veneram aquele homem de uma forma absolutamente extraordinária. Certo, sim, é realmente um empenho que é extraordinário. Andava ontem tudo nas redes sociais, a esquerda portuguesa a fazer o L, fazer assim um L com a mão. Loser? Pois, ou de ladrão, mas acho que era de Lula mesmo. Neste caso, é que Lula tem a vantagem, não é? Neste caso dá para muita coisa, é céu, de facto, nesse sentido, até tem bastante cabimento. E se calhar adeptos do Bolsonaro também podem fazer isso, em relação ao Lula. Ao Lula, claro. Mas, bom, nós vamos seguir com muito interesse esta prorrogação, esta segunda volta das eleições no Brasil. Agora demora muito tempo, ainda vai haver muito tempo de campanha. São quase um mês, não é? Estes dois, quase um mês. Dia 30 de outubro terá lugar então a segunda volta e estes dois estadistas terão muitas oportunidades. Como é que vamos dormir daqui até lá? Não tem. Não sei. Mas vamos seguir com muita atenção o que estes dois grandes estadistas terão para dizer ao Brasil e ao mundo e vamos acompanhar muito de perto esta eleição. O primeiro tema que tínhamos para abordar hoje era as eleições no Brasil. Nós vamos fazer aqui um separadorzinho, que é mesmo um instante, para dar a entrada então ao segundo tema desta semana. Vamos lá. E ainda antes, Alberto, do segundo tema desta semana, vamos lembrar os nossos espectadores e ouvintes, neste caso mais os ouvintes, de que devem subscrever o podcast A Lenga-Lenga do Costume. Atenção ao A Lenga-Lenga do Costume, porque está lá de facto o A, e a não colocação do A na pesquisa pode dificultar um pouco a dita. Inquinar a pesquisa. Inquinar e até inviabilizar. Obstaculizar, em qualquer circunstância, obstaculiza. Portanto, coloquem o A em A Lenga-Lenga do Costume, subscrevam, onde for possível pontuar, pontuem, se tiverem interesse em pontuar com o máximo que a pontuação permitir, noutro caso, não pontuem de todo, e vamos então ao segundo tema da semana, e Alberto, esta figura que vamos referir no segundo tema da semana continua na agenda do dia, é a ministra Ana Abrunhosa, a ministra da Coesão, que de forma muito coerente esta semana, como convém, alguém que ocupe esta pasta, que esta semana escreveu um artigo no Público dando conta. Esse artigo, aliás, é um artigo que tem um nome curioso, um título curioso, acho que nós vamos ter a oportunidade de mostrar. É um artigo de opinião chamado A Mulher de César é Séria. E este artigo de opinião vem na sequência da polémica em torno do facto do marido da ministra, uma empresa detida pelo marido da ministra,
ter acedido a fundos europeus geridos por um instituto que está sob a alçada da ministra. Eu acho que é mais ou menos isto. Não sei se trata de um instituto, se exatamente. É uma daquelas comissões coordenadoras regionais. Uma comissão ou uma coisa desse género. CCDR, ou não sei o que. Um CCDR, uma coisa assim como as iniciais. Bom, o que interessa é que, de facto, o senhor esposo da ministra tem uma empresa, essa empresa acedeu a fundos europeus e, portanto, isso criou imensa polémica, porque, obviamente, a ministra, em última instância, é a pessoa responsável pela atribuição desses fundos. A ministra escreveu este artigo indignada com a polémica que se gerou em torno deste assunto. E, portanto, Alberto, vamos comentar esta reação antes de mais, da Ministra da Coesão. Acresce que a empresa foi fundada 15 dias antes de receber os fundos. Certo. O projeto é tudo em cima, em Portugal faz tudo em cima do joelho. Mas conseguiram, quer dizer, a iniciativa empresarial é isto, a iniciativa privada é mexer-se, não é? Sim, sem dúvida. Eles a malta soltou uns fundos e o que é que eles constituíram? Uma empresa para usar águas termais com fins veterinários. Como é que é? Águas termais. Isso é bestial. De Monfortinho, salvo erro, com fins veterinários. Com fins veterinários. Ou seja, a coisa mais disparatada, o que a gente aprende daqui desde logo, quem não é socialista, quem está por fora destas, da capacidade de iniciativa empresarial, lá está, quem está por fora destas coisas percebe que a coisa mais esdrúxula que se possa imaginar dá fundos. Dá fundos. Temos os meios e as cunhas, peço desculpa, a competência necessária para concorrer. Ou os matrimónios necessários para poder facilitar a obtenção dos fundos. Portanto, águas termais para fins veterinários. Mas para lavar a bicharada ou assim, por baixo? Não. É capaz do projeto ter especificado isso, eu isso já não tenho conhecimento. Mas porque agora estou muito curioso, pá. Ou em vez de dar aos bichos água da torneira, dá-se talvez mais refinadas, não sei. Pode ser isso, também pode ser isso. Havia uns cãezitos que estavam um bocadinho mal do estômago, qualquer coisa. Não faço ideia. É possível que seja isso. Mas isto é extraordinário. E depois a senhora ministra que foi interrogada por um deputado que eu por acaso não conheço, chama-se Carlos Guimarães Pinto. Já ouvi falar, mas eu já ouvi falar, sim. Acho que a ministra, segundo o Observador, desculpa Alberto, deixa-me só acrescentar, que a ministra chegou a chorar. Chorou, parece que sim. Eu não sei, não vi as lágrimas. Quero aqui estar a pronunciar-me sobre o seu deputado que de facto não conhecemos e com o qual não temos qualquer proximidade, mas parece-me desagradável fazer chorar a senhora ministra. Fazer chorar a senhora ministra e que, pronto, ainda não tinha acabado de secar as lágrimas, conseguiu, ali com os olhos turvos, escrever um artigo para publicar no público. Serão lágrimas termais também? Para fins veterinários. Para fins veterinários, se calhar também. E então a senhora não explicou nada, não justificou absolutamente nada até agora, coisa nenhuma, mas mostra-se primeiro muito triste, agora está na fase da indignação, vai passar por outras fases, com certeza, mas nunca pela fase da explicação ou do esclarecimento, ou sobretudo pela fase da admissão e do senhor... Acho que não são os passos, estás a confundir talvez com aquela malta do alcoolismo e assim, tem os passos. Sim, dos 10 passos, sim. E há um outro passo que também não vai constar destes aqui, que é o senhor esposo desta senhora devolver os 300 mil euros em fundos. Se calhar já deu banho à bicharada com as águas termais, como é que ele pode fazer? O que é também aqui, é possível. O que aqui também me chamou a atenção e também gostava de ouvir sobre este assunto é que, aparentemente, o Partido Socialista, e eu estou a ler outra vez do Observador, já admitiu mudar a lei que permite a familiares de políticos concorrerem a fundos da União Europeia. Acho que equiparando esta situação à da contratação pública normal. Mas a própria ministra, nesta carta ao público, diz não, mal pensado, porque essa mudança seria, e estou a citar, supressão de direitos. Fim de citação, e aumentaria, e volto a citar, a desconfiança. Esta parte que vais dizer agora, desculpa, diz. A desconfiança sobre políticos, era isto? Era exatamente isso, ou seja, desconfiança. Tal como está em que os maridos das ministras e as mulheres dos ministros podem ir buscar fundos para as coisas mais extravagantes, isso não aumenta desconfiança nenhuma, isso cria uma certeza daquilo que eles fazem. É isso, é que a desconfiança se calhar no sentido de, eu desconfio que se calhar se concorrer a este fundo, sendo teu marido, se calhar não vou conseguir com esta nova lei. É exato, a desconfiança seria... Queres ter confiança em como de facto, se consegue o fundo,
Então, se o senhor já fez, coitado, o sacrifício de casar com a senhora, ao menos agora deem o fundo ao homem. Esqueci-me de um Ou vice-versa, pormenor. não sei. O sócio do marido da senhora ministra Isso é um pormenor muito giro. Isso é um sujeito pormenor muito com giro. um currículo tão bom que já foi condenado por corrupção. É um senhor, essa notícia surgiu pelo menos no página 1, também se calhar teremos hipótese de mostrar essa notícia. Aparentemente é um senhor de nacionalidade chinesa que de facto já foi condenado pela justiça portuguesa. Portanto, acho que, como se diz lá em França, o que é, the plot thickens, né? Um bocadinho, fica mais interessante tudo isto, sendo assim, nada disto contribui para aumentar desconfianças, isso é que é importante, que não vamos nada, estamos desconfianças, mas a verdade é que parece que de facto um dos sócios é de facto um indivíduo com cadastro na justiça portuguesa, mas pronto, é neste ponto que está esta situação. É que está, e vai ficar de certeza em águas de bacalhau. Ora, aí está, águas termais de bacalhau. Águas termais de bacalhau, precisamente. Mas daquelas como bem todos financiadas sabemos, como todos pela sabemos, União Europeia. Isto vai ficar, não é? Porque Lá está, são águas para tratar da bicharada. Lá está, para pôr, muito bem visto, para pôr o bacalhau de molho. É mesmo capaz de ser isso. Olha, Alberto, ainda bem que falaste em bacalhau, sabes porquê? Porque o bacalhau fica bom, fica muito bom, ao contrário do que diz uma canção popular, não é com alho que eu vou referir, é com azeite, nomeadamente, e muito especificamente se for o azeite de talismã, porque observem isto do azeite de talismã. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá estamos, Alberto, para, depois deste estupendo reclame do azeite de talismã, vamos então para o último tema da semana, que é uma novidade fresquinha. Vamos, aliás, lançar a notícia. Vamos pedir ao nosso super produtor Tosé que ponha a notícia, cá está, a notícia que saiu no jornal, de que o TGV vai ligar Lisboa ao Porto numa hora e 15. Está certo que esta notícia, como talvez os mais atentos a estas coisas da comunicação social terão reparado, é do Jornal Público, mas pelo aspecto também do grafismo do Jornal Público, é uma notícia de 1999. Uma notícia de 1999 que dava conta de um comboio de alta velocidade a ligar Lisboa ao Porto numa hora e 15. Ora, o que é interessante é que, e agora vamos para uma notícia dos últimos dias, é que há escassos dias foi anunciado pelo Governo que a ligação Lisboa-Porto vai de facto demorar 1h15, mas só depois de 2030. Portanto, em 1999 anunciava-se a ligação Lisboa-Porto numa hora e 15. Tenho que fazer justiça, porque de facto não sei se nesta notícia de 1999 se dizia quando é que isto ia acontecer. Parece que era há 10 anos. Parece que era há 10 anos. Tenho certeza que depois lá para o meio da notícia não se dizia que isto é atenção. Não para ser anunciado outra vez em 2022. Não vi as linhas pequeninas. Pois, que é para 2030. Portanto, de uma coisa não há dúvida. Lisboa e Porto vão ficar ligados. Vai ser muito rápido viajar de Lisboa ao Porto. Vai demorar muito a ser muito rápido ligar Lisboa ao Porto. Mas vai ser rápido. Vai demorar um bocado até ser rápido. Mas quando for vai ser muito rápido. Uma coisa... Agora, quando é que vai ser? Isso acho que ninguém se arrisca a avançar, porque desde 1999, pelo menos,
que andamos a prometer isto. E pelo meio, entre 99 e 2022, ainda houve também, José Sócrates ainda anunciou também brincadeiras deste género. Anunciou e ainda adjudicou umas coisas e encomendou uns adjudicou estudos. e pagou-se, aliás, e pagaram-se esses estudos, bem, essas tudo obras. Isto se pagou bem, não há como... Agora, sim, agora, atenção, não nos vamos precipitar a dizer que há aqui falta de rigor, porque é sempre 1h15, pá. Isso sempre, está definido pelo menos desde 1999. É 1h15, é 1h15. Sai às 4 e chega às 5h15. Exatamente, que isto é para ser rigoroso, não é para, não somos bandalhos, não é para andar agora a anunciar uma coisa e 23 anos depois anunciar outra para daqui a 8 anos. E acredito que quando se anunciar a próxima vez o comboio de alta velocidade, para aí, sei lá, 2032, vai ser anunciado para aí para 2045, certo. Vai ser de certeza 1h15 também. 1h15. A pontualidade na CP tem sido absolutamente imaculada. Absolutamente, 1h15 é garantido. Isso sabemos, em termos de ligação Lisboa-Porto com comboio a alta velocidade. As décadas, os anos, as décadas, o século já, porque já passou de um século para outro, se reparares. Isto parece coisas que são mais... 1h15 também, parecem anos de cão. É 1h15, que que nunca mais esta 1h15, fogo. Mais anos daquelas moscas que duram 2 dias ou coisa parecida. Pois é capaz de ser ao contrário, é capaz de ser isso, é o raciocínio. O ano que capaz de 7 anos aqui é para aí, que vale para aí a 70. Sim, para aí. Tu, em relação portanto, a este novo anúncio da 1h15, tu foste ver com um pouco mais de detalhe o que é que incluía esta ligação Lisboa-Porto? Qual delas? A nova, do Sócrates, esta mais recente, a nova, a do Costa. Inclui também ligações a pensar posteriormente, ainda não há data definida. Olá. Como se a data definida fosse importante. Outras ligações, mas como assim? Aonde? Vai ligar Porto a Vigo e Lisboa a Faro, pelo que eu percebi. Portanto, isto vai ser uma coisa, isto vai se espalhar aí como um polo. Então não vai. Exatamente, isto vai se espalhar. Mas aí não temos, infelizmente ainda não temos um ano previsto, uma data prevista. Pois, sabes, e de qualquer forma era melhor começar a pensar no momento em que as possíveis localizações para o novo aeroporto já são cerca de 23 e que a OTA parece estar em cima da mesa, já se fala em Santarém. É possível que à medida que vão proliferando as possibilidades de localização para o novo aeroporto de Lisboa por aí acima, tenha que se precaver que o comboio para depois, porque o aeroporto provavelmente ainda vai demorar mais do que esta ligação. E, portanto, o comboio provavelmente vai ter que ter apiadeiros em todas as localizações possíveis do futuro aeroporto para depois poder servir. O que para alta velocidade é estranho, não é? É possível que acabe por demorar mais do que o interregional, com tantas opções de... Tiago, mas também, quer dizer, como estamos a falar de comboios imaginários, linhas imaginárias, aeroportos imaginários, quer dizer, isso é verdade. A coisa relativamente faz-se bem, não é? Isso é verdade. Se isto fosse tudo real e a sério e para levar a sério, e se isto fosse tudo assim tão... Aqui é uma outra coisa. Por um lado são estes anúncios que são apenas anúncios. Ninguém vai levar a sério o que o Dr. Costa diz nisto nem coisa nenhuma. Mas ao mesmo tempo, será que o país precisa tão desesperadamente da linha de alta velocidade de Lisboa-Porto e precisa, como falámos em relação ao aeroporto de Lisboa, que não é em Lisboa, que será noutro sítio qualquer. Sim. Será que precisamos tanto disto? É assim um desígnio, não é? Um desígnio nacional. E outro dia fiz Porto-Lisboa num dia e regressei Porto-Lisboa e depois regressei a Lisboa-Porto no dia seguinte, salvo erro, e o comboio vinha vazio, semi-vazio, quer dizer, não me parece que... no sentido... Nos dois sentidos. Não, mas... Ok, assim, achas que pode... meio gás, digamos. Pode não ter lógica na medida em que não haverá procura para um Não, estamos a falar do preço que os bilhetes têm hoje. Para um comboio que é de velocidade meio esquizofrénica, que oscila entre os 10 a hora e os 200 a hora, não é? Claro. O comboio de alta velocidade vai ser necessariamente o bilhete, vai ser muito mais caro. Para animar a viagem, uns arranques e tal, para a coisa ser mais animada, não ser aquela... umas travagens e tal. Exatamente. Mas, alta velocidade, agora a sério, vai ser cara. É cara. Pois, é possível que, lá está, é possível que uma análise, lá está, custo-benefício da coisa... pudesse eventualmente... Não se vai fazer, agora estragar esta coisa. Não vai fazer. Vamos fazer estudos, mas não estes. Sabes o que é que esta capa do Público, ainda por cima acho que foi em julho, parece-me,
está um pouco, não tenho muita definição para perceber qual é o mês. Esta capa do Público pareceu-me aquelas capas de jornais desportivos em pré-temporada, tipo... que anunciam que o Ronaldo vem para o Benfica, exatamente. Os tipos todos. Custo zero e paga para jogar no Benfica e tal. E depois acontece sempre uma de duas coisas: se o jogador é bom e conhecido, não vem. Se o jogador é apresentado como um grande craque, ninguém sabe quem ele é, vai ser uma desgraça do jogador. Isso é claro, sempre portanto, e aí vem. Claro. Ou seja, se um dia o comboio de alta velocidade acontecer, não vai ser de alta velocidade e se calhar nem vai ser muito comboio. Claro, coisa que vai dar para ali. Fez-me lembrar essa exatamente isso. É. Parte da temporada tão engraçada. É giro colecionar esses jornais para depois ver os barretes e este número do Público também é ótimo colecionar, porque é realmente muito engraçado. Bom, Alberto, nós vamos já, as pessoas têm que descansar. As pessoas têm a vida delas, não é? Têm as suas coisas para fazer. Mas não vamos embora sem lembrar que devem subscrever o canal do YouTube do Comitê Central, porque, não sei bem porquê, mas acho que é porque quando subscreves depois recebem avisos para não perderem a lenga-lenga do costume, isso é fundamental. Estou para aqui a fazer gestos esquisitos, mas queria perceber assim que tem. Olha um cão! É o e Zequinha. Aí está. É o Zequinha, é ele, é o Zequinha, e aí está. E neste momento um pico de audiência. O Zequinha... Diz olá. É o cão estátua. Ele está a olhar, não sei para onde, olha para o teto. Pois está, deve estar à espera das águas termais para se lavar. Para fins veterinários. Zequinha, o aparecimento do Zequinha. Estava aqui a fazer festas há 5 minutos só. Ele estava desesperadamente a pedir para subir para o teu colo. Ele ouve falar em águas termais e fica maluco, Zequinha. Bom, os nossos espectadores e ouvintes, portanto, não devem esquecer-se, é mais olvidar, de subscrever o canal do YouTube então do Comitê Central, de nos seguirem também no canal de Facebook do Comitê Central e de procurarem a lenga-lenga do costume nos sítios onde costumam ouvir podcast, nomeadamente Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. E se quiserem tornar patronos do Comitê Central, que nós muito agradecemos, e especificamente da lenga-lenga do costume, e deviam, façam-no em patreon.com/Comitê Central. Não vamos embora sem relembrar o apoio do azeite Talismã, o estupendo azeite Talismã e também, Alberto, porque eu ia me esquecendo disto, é muito importante, sem respondermos a uma questão de um nosso espectador, exatamente, porque prometemos todas as semanas responder a uma questão de um nosso espectador, e esta semana vamos responder a propósito de azeite Talismã, nem de propósito, aliás, nós vamos responder a uma questão de um nosso espectador, assim eu encontro essa questão, cá está ela, do Rodrigo Azinhais. O Rodrigo pergunta-nos o seguinte, estou a citar: esclareçam esta dúvida, a voz do anúncio do Talismã é o Carlos Guimarães Pinto, certo? Fim de citação. E Alberto, eu acho que estamos em condições de confirmar que sim, é Carlos Guimarães, é maviosa voz de Carlos Guimarães Pinto, que faz uma perninha, faz umas locuções, uma perninha, quando não está em comissões de inquérito, a pôr ministros a chorar. Nós esclarecermos que estamos a brincar. Não, o Carlos ainda tem problemas com a lei das incompatibilidades ou qualquer coisa. Pois é, peço desculpa, não me lembrava. Não me lembrava. Tipo anda aqui a fazer. Não é. Era só um pretexto para eu dizer que Carlos Guimarães Pinto faz cair lágrimas dos olhos de ministras e deu a voz ao Talismã porque faz cair azeitonas da árvore e quando faz locuções do azeite do Talismã, mas não. Mas para esclarecer o espectador, não é o Carlos Guimarães Pinto e não sei quem é, eu acho. A única noção que eu tenho é que a voz é de quem escreveu o texto. Muito bem. Mas francamente não sei quem é, mas podemos... Que não foi Carlos Guimarães Pinto. Não foi Carlos Guimarães Pinto. Sabemos que não foi Carlos Guimarães Pinto. Quer dizer, acho que não foi o Carlos Guimarães Pinto, acho que teríamos sabido se fosse ele. Era muita coincidência, mas... Nós e o espectador... de contas, olha o que é. Exatamente. Mas se o espectador fizer muita questão, acho que conseguimos descobrir quem é o autor do texto e da voz. Com jeito, isto bem conversado, pomos o Carlos Guimarães Pinto a fazer uma versão... Uma versão gratuita para ele não ter problemas gratuita, exatamente, lá com coisas. Exatamente. Bom, era isto, ainda bem que não nos esquecemos de responder a uma questão dos nossos espectadores. Por favor, continuem a enviar comentários e questões no YouTube e no Facebook para podermos depois aproveitar aquelas que são mesmo mais parvas e responder. Esta foi muito boa, muito obrigado. E ficamos por aqui, se calhar, Alberto. O Zequinha também, se calhar, também quer recolher. O Zequinha ele quer jantar.
qualquer jantar. A jantar a esta hora, coitado do Zequinha, pá, ainda não jantou. Vai lá dar comida ao Zequinha. Ele é muito rigoroso, pá, com as horas, é como o comboio. É como o comboio. A horas certas. Sim, sempre. certo, espetacular. Não falha o Zequinha, tal como é Lisboa-Porto. Boa, então até para a semana, Alberto. Tiago, Até para a semana um abraço, a todos até para a e semana. foi um gosto. Fiquem Boa bem. noite a todos. Muito obrigado.